Há algo que você faz todos os dias que pode estar te afastando completamente de Deus. E o pior, sem que você perceba. Existem 3 motivos espirituais extremamente perigosos que podem levar qualquer pessoa à perdição eterna, mesmo aquelas que se consideram fiéis. E o terceiro motivo é o mais abominável de todos. Se você acha que sua fé está firme, cuidado. A Bíblia nos alerta que até os escolhidos podem ser enganados. O problema é que muitos só percebem o erro quando já é tarde demais. Mas neste vídeo, você vai descobrir quais são esses 3 motivos e como se proteger antes que seja tarde. Então, já deixe o like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo como este. Agora, prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir pode mudar completamente a sua caminhada espiritual. O primeiro motivo que pode te levar à perdição é a indiferença espiritual. Esse é um dos perigos mais sutis, porque faz com que a pessoa se afaste de Deus sem perceber. A indiferença começa de forma silenciosa. Primeiro, a pessoa deixa de orar um dia ou outro, depois começa a faltar aos cultos, e quando percebe, já não sente mais a presença de Deus como antes. Jesus nos advertiu sobre isso em Apocalipse 3,16, quando disse à igreja de Laodiceia: assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Aqui, Jesus está falando sobre aqueles que não são totalmente contra Deus, mas também não são verdadeiramente comprometidos. São aquelas pessoas que dizem acreditar, mas não vivem a fé de fato. Estão dentro da igreja, mas com o coração longe de Deus. E sabe qual é o maior perigo? A pessoa não percebe que está morna. O coração dela se acostuma com a rotina espiritual vazia. Ela acha que ainda está bem, quando na verdade já se afastou há muito tempo. Agora, pare e reflita. Será que você tem esfriado espiritualmente sem perceber? Quantas vezes já deixou de buscar a Deus por causa da correria do dia a dia? Se isso está acontecendo com você, é um alerta. Mas como vencer essa indiferença espiritual? O segredo está em voltar ao primeiro amor, como Jesus ordena em Apocalipse 2,5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Isso significa retomar a paixão pela presença de Deus, priorizar a oração, o estudo da palavra e viver como um verdadeiro discípulo. Agora que você entendeu esse primeiro motivo, se prepare, porque o segundo é ainda mais perigoso e muitos crentes caem nele sem perceber. O segundo motivo que pode levar à perdição é um problema ainda mais sério: a falta de arrependimento verdadeiro. Muitos acreditam que, ao confessar seus pecados de boca, já estão livres de toda a culpa. No entanto, a verdadeira essência do arrependimento não está na simples repetição de palavras, mas na transformação genuína de vida. Jesus mesmo nos alertou sobre isso em Lucas 13,3. Eu vos digo, não, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. O arrependimento verdadeiro vai além de um simples pedido de perdão. Ele envolve mudança de atitude, uma mudança de direção na vida. Quando alguém se arrepende de verdade, não continua praticando o mesmo erro. A verdadeira conversão traz consigo um compromisso com a santidade. Se você pensa que pode continuar pecando e pedir perdão repetidamente, sem que isso afete sua vida espiritual, está se enganando. O arrependimento é um caminho de transformação contínua. Quando não há uma mudança real, não há arrependimento verdadeiro. E a falta dessa transformação é um caminho direto para a perdição. Isso está diretamente ligado à história que Jesus contou sobre o servo infiel em Mateus 18, 21 a 35. O servo pediu perdão ao rei, mas, ao ser perdoado, não perdoou seu irmão. Essa hipocrisia mostrou que, embora ele tenha dito palavras de arrependimento, sua atitude não foi sincera
e ele foi entregue aos torturadores. É aí que está o grande perigo. Muitas vezes as palavras de arrependimento são ditas, mas a mudança de comportamento não acontece. Esse é o verdadeiro arrependimento que Jesus exige de nós. Não se trata apenas de um ato de confessar, mas de uma transformação real e duradoura. Você já parou para pensar se o seu arrependimento tem sido verdadeiro? Será que você tem se arrependido apenas com palavras ou com atitudes? Será que a mudança na sua vida é visível aos outros e a você mesmo? O arrependimento verdadeiro é algo que vai além do momento da oração. Ele é diário, constante e genuíno. Ao não vivê-lo, alguém se afasta mais e mais de Deus, entrando no caminho da perdição eterna. Agora, para o terceiro e mais impactante motivo, o qual é, sem dúvida, o mais perigoso de todos. Ele é muitas vezes negligenciado e se disfarça de algo que muitos consideram normal. Mas, na verdade, ele é uma armadilha fatal para a alma. Chegamos ao terceiro motivo e, sem dúvida, ele é o mais perigoso e fatal. O motivo que pode te levar à perdição é o orgulho espiritual. Esse é um pecado sorrateiro, porque muitas vezes é difícil de identificar, e até mesmo aqueles que se consideram santos podem cair nessa armadilha. O orgulho espiritual começa quando alguém começa a se sentir superior aos outros em sua caminhada com Deus. Eles olham para os outros e pensam: eu sou melhor do que essa pessoa. Eu não cometo os mesmos erros. Eu sou mais fiel, mais comprometido, mais santo. Esse tipo de pensamento é, por si só, uma falha espiritual gravíssima. Em Lucas 18, 9 a 14, Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu orava com um coração cheio de orgulho, dizendo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os outros homens. Ele se via como mais justo e superior, enquanto desprezava os outros. Mas o publicano, que estava arrependido e humilhado, simplesmente dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Aqui, Jesus nos ensina que quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. O orgulho espiritual faz com que alguém, em seu próprio coração, se afaste de Deus, pois o orgulho cria uma barreira entre nós e o Senhor. Quando alguém se sente espiritualmente superior aos outros, ele está, na verdade, dizendo que não precisa da graça de Deus da mesma forma que os outros. E esse orgulho espiritual não é algo que aparece da noite para o dia. Ele se infiltra devagar, começando com pequenos pensamentos de autossuficiência. Quando alguém começa a se achar melhor, ou se recusa a aprender com outros, a arrogância começa a tomar conta de sua alma. Ele pode até fazer boas obras, mas tudo será em vão, porque seu coração está longe de Deus. Parece distante para você, mas basta uma breve análise de sua própria vida para perceber se você já caiu nessa armadilha. O orgulho espiritual pode aparecer de várias formas. Falta de humildade no serviço ao próximo. Eu faço mais do que todos, então sou mais importante na igreja. A necessidade de ser reconhecido. Eu quero que vejam o quanto sou fiel e comprometido. Desprezo pelos outros que estão na caminhada com dificuldades. Essas pessoas não sabem nada, elas precisam se esforçar mais. Essa postura não só está longe da humildade de Cristo, mas é exatamente o que ele condena. Em Mateus 23:12, ele declara: quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. O orgulho espiritual também pode se manifestar na falta de arrependimento e na autossuficiência de alguém que pensa que já não tem mais nada a aprender. Quando a pessoa começa a achar que está acima dos outros, ela perde a capacidade de aprender e de reconhecer suas falhas. E, sem arrependimento, não há perdão. Pense por um momento: será que o orgulho tem afetado a sua vida espiritual?
Talvez você tenha deixado de se corrigir porque já se sente bom o suficiente. Talvez você tenha se afastado de alguns irmãos porque não os considera espiritualmente à sua altura. Será que esse tipo de pensamento não é a porta para a perdição? Não se engane, o orgulho espiritual é uma das principais razões pelas quais as pessoas perdem o rumo e, com isso, sua salvação. Jesus veio para os humildes, os quebrantados de coração, não para aqueles que se acham melhores do que os outros. A salvação é um presente, não uma conquista. Quando se perde a humildade, se perde o caminho. Agora, antes de seguirmos para o último alerta, que é de extrema importância para a sua vida, é fundamental refletir sobre essas advertências. Pois, no fim das contas, qualquer um desses três motivos pode ser o que te afasta de Deus e te coloca no caminho da perdição eterna. Chegamos ao final deste vídeo. Agora, depois de revelar os três motivos espirituais que podem te levar à perdição, a pergunta que surge é: como podemos nos proteger de tudo isso? E como evitar esse caminho perigoso? A resposta está em voltar ao essencial da nossa fé, onde tudo começa: Jesus Cristo. Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida que pode nos proteger da destruição espiritual. Em João 14:6, Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdadeira proteção contra a perdição começa quando nos rendemos completamente a Ele. Isso significa que devemos não apenas acreditar, mas viver a fé de forma prática e profunda. Vamos discutir como aplicar o que aprendemos até agora, começando pelo que Jesus ensina sobre os três erros que discutimos. Primeiro, a indiferença espiritual. Como vimos, a indiferença espiritual nos afasta de Deus. Para evitar esse caminho, precisamos agir de forma contrária a essa apatia. A chama do primeiro amor precisa ser reacendida. Em Apocalipse 2:5, Jesus diz: Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Volte ao que te trouxe até aqui. A paixão pela presença de Deus, a oração constante e a busca pelo seu reino. Não deixe que o mundo tire sua visão do que é essencial. Seja ardente no espírito e não deixe que o calor da sua fé esfrie. Segundo, o arrependimento verdadeiro. O arrependimento verdadeiro é mais do que palavras. Ele exige uma transformação do coração. Como podemos saber que estamos verdadeiramente arrependidos? A resposta está em 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quando alguém se arrepende, não volta a cometer o mesmo erro. O arrependimento verdadeiro traz a cura da alma e uma mudança de direção. Você já se arrependeu genuinamente? Se ainda há algo em sua vida que precisa ser deixado para trás, não hesite em pedir perdão a Deus e começar uma nova caminhada com Ele. Terceiro, a humildade de coração. O orgulho espiritual é uma das armadilhas mais perigosas, porque ele engana nossa própria alma. Mas a cura para o orgulho está na humildade. Jesus mesmo foi o maior exemplo de humildade. Em Filipenses 2:6-8, Paulo nos descreve a humilhação de Cristo. Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. A verdadeira humildade é o oposto do orgulho. É a disposição de se colocar como servo de Deus e dos outros, reconhecendo que tudo vem dele e que sem ele nada podemos fazer. O orgulho espiritual pode ser vencido quando humilhamos nosso coração diante de Deus, reconhecendo nossa total dependência dele.
Agora, após entendermos as formas de combater esses três grandes perigos espirituais, precisamos entender algo vital. É impossível vencer tudo isso sem o poder de Deus. É Ele quem nos fortalece, quem nos dá a graça de viver em santidade e nos capacita a ser vitoriosos sobre o pecado. Em Filipenses 4:13, o apóstolo Paulo nos ensina: tudo posso naquele que me fortalece. A graça de Deus é o que torna possível vivermos uma vida de arrependimento verdadeiro, de humildade e de paixão espiritual. Sem essa graça, seríamos todos levados à perdição. Mas com ela, podemos superar qualquer obstáculo. Portanto, a pergunta final para você é: você está pronto para viver em total entrega a Cristo? Está pronto para se arrepender de verdade, abandonar o orgulho e buscar com fervor a presença de Deus em sua vida? A Bíblia é clara: não basta ser apenas religioso ou bom. É preciso ser totalmente entregue a Jesus, o único que pode nos salvar da perdição eterna. Este é o momento de você tomar uma decisão. Não espere mais. Volte ao primeiro amor, arrepende-se de verdade e, acima de tudo, humilhe-se diante de Deus, reconhecendo que Ele é o Senhor da sua vida. Não deixe que a indiferença, o arrependimento falso ou o orgulho te levem à perdição. Compartilhe este vídeo com outros que precisam ouvir essa mensagem. Não guarde essas revelações só para você. Que a verdade de Cristo mude a vida de muitos.